Boa noite, espero que estejam todos bem. Hoje, nosso assunto da exposição são as mulheres do Evangelho. E aí eu coloquei ali esse subtítulo, né? A força feminina na mensagem de Jesus. Porque nós estamos no mês das mães, mês das mulheres, né? Então, eu achei legal a gente falar sobre esse assunto. Mas para a gente falar das mulheres no Evangelho, a gente precisa primeiro situar como era aquela sociedade na época de Jesus, a sociedade judaica. Né? Então, a mulher na sociedade judaica, na época de Jesus, não tinha muitos privilégios, não. Era uma sociedade patriarcal. E eu posso dizer aqui, sem medo de errar, que eram consideradas figuras de segundo plano. As mulheres ficavam em segundo plano. E elas, em geral, né, no grande geral, as mulheres eram restritas ali ao trabalho doméstico. Né? As mulheres não podiam, por lei, estudar a Torá. A Torá é a lei judaica. E elas eram submetidas a leis de pureza. Vou dar um exemplo para vocês. Na época, quando as mulheres estivessem menstruadas, durante 7 dias, ninguém podia encostar nela, nem elas podiam encostar em ninguém. Então, se elas sentassem num banco, aquele banco, ninguém podia sentar no banco. O negócio era tão feio que tinha coisas que tinham que ser jogadas fora. Né? E depois que tinha neném, por exemplo, aí o homem também não podia encostar. Se encostasse, também se tornava impuro. Depois da gravidez, no resguardo, esse período de impureza da mulher durava 40 dias se o filho fosse menino. Se fosse menina, 80. Faz todo sentido. Né? E esse isolamento era um isolamento social, um isolamento físico. E havia uma proibição conjugal, né, durante esses períodos todos que eu falei com vocês. E para elas se purificarem, né, elas precisavam cumprir com os rituais, que era levar para o holocausto, né, 2 pombinhas ou 2 rolinhas, ou se ela fosse pobre, se ela fosse rica, ela teria que levar um cabritinho, uma ovelha. Né? Isso no caso de gravidez de resguardo. E no caso da menstruação, elas precisavam, depois de 7 dias, passar por um ritual de purificação numa banheira de água corrente, que tem um nome em judaico, em aramaico, que eu não vou me arriscar a falar, mas elas precisavam entrar ou no rio, ou em algum lugar de água corrente preparado para isso. Então existia um monte de coisas que faziam com que a mulher ficasse presa àquelas leis. Mas tinha uma coisa interessante, tem até hoje. Uma pessoa só pode ser chamada de judeu se ele nascer de uma mãe judia. Se a mãe não for judia, o pai pode ser judeu, mas se a mãe não for judia, o filho não é considerado judeu. E a conversão para o judaísmo, né, até hoje é um negócio meio complicado. Eles não gostam muito, não. Então, é interessante isso porque as mulheres não tinham muitos direitos, mas esse era um direito primordial. Né? Por exemplo, elas tinham outras coisas horrorosas. Né? Os homens podiam dar uma carta de divórcio. Se eles não gostassem mais da mulher, eles podiam dar uma carta de divórcio liberando a mulher do casamento para ela poder casar com outro. Se ela tivesse outro namorado em época, sem ter essa carta, estando casada, sem ter essa carta de divórcio, ela estaria cometendo adultério. Então, assim, isso era naquela época. Graças a Deus não é assim, né? Mas vocês imaginem, então, naquela época, uma menina, 16 anos de idade,
talvez até mais nova, né? Ela vivia ali na comunidade dela desde criancinha. E ela, então, ela era tutelada pelos sacerdotes ali. Essa história que eu vou contar para vocês, ela está num evangelho apócrifo chamado Proto-Evangelho de Tiago. Então, conta eles que Maria era uma menina muito virtuosa, todo mundo gostava dela, e ela já mostrava que ela tinha muitas virtudes. E ela era, então, tutelada pelos senhores dali, pela sinagoga. Chegou um certo ponto que os doutores dali falaram, olha, ela já está com idade de ser mãe. Então, não dá mais para ela ficar aqui no convívio de todo mundo, é muito perigoso. Então, resolveram então que José, um cara mais velho, que já tinha tido vários filhos, e já não podia mais ter filhos, era viúva, seria, então, o tutor dela, como se fosse o marido dela. Mas o combinado era que ele não tivesse relações com ela. E ele, então, saía para fazer as coisas dele e era lá tutelada. Chegou um belo dia, um anjo Gabriel, aparece para ela e fala assim, olha, tu vai conceber do Espírito Santo e tu vai ser mãe do Messias, que vai se chamar Emanuel, depois chama de o José, usa o nome de Jesus. Emanuel e Jesus é muito parecido. E aí, o significado. E aí, ela vai, depois que o anjo vai embora, quando o anjo está conversando com ela argumenta. Mas, cara, sou virgem, como é que eu vou? Sou casada, como é que eu vou, né, ter um filho? E aí ele explica para ela como é que vai ser, ela responde assim, sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo... Eu esqueci de passar, né? Ainda mais ficando... Por que aí é pro outro lado? Achou a Maria aí? Apareceu? Então, né, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aí, o José, quando chega, fica transtornado. Vê aquela situação, como é que tu tá grávida? Isso está tudo no Proto-Evangelho de Tiago. Pode ler lá, eu estou romanceando aqui, mas é mais ou menos isso. Ele chega na sinagoga, o pessoal fala, como que você fez isso com ela? Não combinado, mas eu não fiz nada. Né? E aí ele fica amargurado. Nos evangelhos, né, que estão na Bíblia, isso aparece de maneira que quando ele descobre que ela está grávida, ele fica pensando se ele vai denunciar ela ou não. Aí de noite um anjo aparece para ele, explica quem era e manda ele colocar o nome de... Explica quem era aqui, quem é que vinha, né? E o Messias, que devia de colocar o nome de Jesus. E aí ele aceita continuar protegendo ela. E então Jesus nasce. E é interessante nesse proto-evangelho Por que é proto-evangelho? Ele só vai até o nascimento de Jesus. E ele conta uma história diferente. Jesus não nasceu numa manjedoura, nasceu numa caverna. Eles acham uma caverna, vão para a caverna. José não estava presente no nascimento dela, ela estava ali sozinha, né, para receber o Messias. Um monte de coisas acontecem um pouco diferentes ali. Mas, de qualquer maneira, esse proto-evangelho é muito legal porque ele mostra uma coisa mais humana. Eu até sugiro que vocês procurem lá, só colocar na internet. Proto-evangelho Tiago. Vai aparecer um monte de site, você clica lá, é um texto pequenininho. Comparado com a Bíblia. Né? E depois que Jesus nasce, né, Maria e José têm que levar Jesus para ser circuncidado no 8º dia, de acordo com a tradição judaica. Quando chegam no tempo para fazer circuncisão, tem o Simeão e a Ana. A profetisa Ana e o Simeão, que é o doutor da lei. Os dois são médiuns. Na hora que eles olham para Maria, reconhecem
imediatamente o Messias. Dentro, aquela criança de 8 dias. E aí o Simeão finalmente, ele fala assim, nossa, finalmente chegou quem eu estava esperando. E ele fica cheio de Espírito Santo, na verdade ele recebe, né, médium que recebe então um espírito superior que faz uma profecia. E o Simeão, e a profecia fala assim, uma espada vai transpassar a tua alma, o teu coração. Seja bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o teu fruto entre os homens. Então Maria, né? Maria ela é aquela criança que começa a receber todas essas coisas, né? Antes, eu acho que até pulei esse pedaço. Antes de nascer, quando ela estava grávida, ela encontra a mãe de João Batista, né? E aí as duas ficam todas cheias de Espírito Santo e ela faz a prece do Magnificat, né? Ela recebe também uma inspiração e faz uma prece linda, né? Mostrando que ela reconhecia aquele ente que estava chegando como o Messias. Imagina, a gente sabe que Jesus é o governador da terra, é espírito puro. Imagina a responsabilidade desse espírito. Quem era esse espírito? Maria, né? E ela aceita resignadamente tudo que acontece na vida dela. A Bíblia não fala muito da história de Maria. Você presta atenção? Fala no nascimento, fala nos 12 anos, né? E depois fala das bodas de Caná, a primeiro milagre de Jesus, né? E depois, durante ali os eventos todos, ela só vai ter mais relevância na hora da crucificação e depois na ressurreição. Depois ela só aparece nos apóstolos. Mas aquela profecia de Simeão se cumpre. Ela é obrigada a ver o filho dela ser crucificado, né? E ela recebe, no momento da crucificação, outro filho, João, que Jesus fala, né? Toma, que seja teu filhinho, né? Então ela perde um filho, mas Jesus dá outro para ela. Mas o sofrimento dela, como que é? Qual o sofrimento de uma mãe que vê um filho ser morto, né? Aquela prece no Magnificat, que eu esqueci aqui, pulei, ela fala assim, minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus. Meu Salvador olhou para a humilhação de sua serva. Ela começa assim. Ela fala minha alma e meu espírito. Minha alma e meu espírito. A alma, psique, para os gregos, né, é a sede da imaginação, do sentimento, da vontade, da consciência e da razão. E o espírito é o discernimento, a esperança, a adoração e a fé. Então, meu sentimento engrandece o Senhor, minha vontade engrandece o Senhor. Meu espírito exulta, meu discernimento, minha esperança, minha oração, minha fé exulta em Deus. Então, mas só que Maria, no final, ela sofre. E a gente sempre lembra de Maria como uma mulher sofredora, né? E ela representa ali naquele início do Evangelho, ela representa, meu Deus, o que foi que eu fiz? Voltou. Ela representa o arquétipo da aceitação. Aceitação e submissão. Ela aceita a missão dela. Outras mulheres que aparecem
Rapaz, esse troço acho que tá meio ruim. Marta e Maria de Betânia. Quem são essas mulheres? Lá na frente, Jesus está indo para Betânia e ele chega na casa de um amigo dele, Lázaro. O Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. E aí, elas recebem Jesus ali. Ó, tudo que eu estou falando, vocês têm que lembrar daquela situação da mulher na sociedade judaica. Então Jesus chega na casa de um cara, de uma pessoa que tem duas mulheres que recebem ele sozinho. Naquela época o homem não podia falar com a mulher, não podia dirigir a palavra à mulher. E as duas mulheres recebem ele e elas reconhecem a autoridade de Jesus. E o que é interessante é que, enquanto Marta está correndo atrás para arrumar tudo, Maria está sentada contemplando Jesus, ouvindo Jesus falar. E Marta está ali puxando a toalha de mesa, está cozinhando lá não sei o quê, está enchendo, né, o jarro de água, não sei das quantas, está preparando tudo, a tarefada, e Maria lá sentada. Aí Marta chega para Jesus e fala: ô Jesus, tá vendo o que essa mulher está fazendo? Eu estou trabalhando aqui, ralando aqui para cacete, essa mulher está aí sentada? Bota ela para trabalhar. Aí Jesus fala para ela: ó, ela pegou a melhor parte da história. Mais na frente, elas duas vão aparecer. Elas aparecem bastante vezes no Evangelho, tá? Mas assim, mais na frente elas vão aparecer quando Jesus tem a notícia de que o Lázaro está morrendo. Então, Jesus está em outra cidade, eles são de Betânia, e eles estão a 2 dias de viagem de Betânia. Não, desculpa, 2 horas de viagem de Betânia. E aí, chega-se a notícia para Jesus: Jesus, o Lázaro, teu amigo, está morrendo. Aí ele está lá. Mas você precisa ir lá, né, curar ele. Eu tenho outras coisas para fazer aqui. Demora 2 dias. Jesus esperando. Aí chega de novo, aí vem Maria. Vem Marta. Marta chega para Jesus e fala: se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela fala em tom de acusação. Aí Jesus olha para ela e não fala muita coisa. Depois eu vou lá ver. Eu vou lá ver o que está acontecendo. Mas antes tem que resolver o problema aqui. Aí ela vai para casa, chega em casa, fala uma mentira para Maria. Ela fala assim: Maria, Jesus está te chamando lá, nas portas de Betânia. Ele estava entrando em Betânia. Aí Maria vai lá. Quando Maria chega para Jesus, ela fala: se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. As mesmas palavras que Marta falou, mas de maneira diferente. E aí acontece no Evangelho o versículo mais curto da Bíblia. 2 palavras, pelo menos do Novo Testamento. 2 palavras só. Jesus chorou. Comovido com a dor de Maria. E aí, né, você começa a prestar atenção da maneira como as duas falaram. A primeira falou para Jesus: se você estivesse aqui, ele não tinha morrido. A culpa é tua. Se tu tivesse aqui curado ele, antes ele não tinha morrido. Aí Jesus fala para, eu esqueci de falar isso. Jesus fala para Marta: não, mas ele vai nascer de novo. Ah, eu sei que existe a ressurreição, mas nos fins dos tempos. Eu queria ele vivo agora. Ela fala para ele. Ela fala cobrando ele. E depois para Marta, para Maria, ele percebe a súplica, a dor. E aí ele chora. Depois disso, ele se dirige pro sepulcro, pede para abrir a porta e fala: Lázaro, vem para fora. Né?
E eles falam, já está 4 dias, já está cheirando mal. A Marta que fala, já está cheirando mal, 4 dias. Né? Porque 4 dias morto se espera que a pessoa já esteja cheirando mal. E aí abre a porta, sai o Lázaro, e aí ele manda, desata todos os nós, tudo que está em volta dele, libera ele, né? E aí ele fica livre. Um tempo depois, o Lázaro vai dar uma festa, claro. O cara estava morto, reviveu, dá uma festa. Né? Aí tá rolando a festa, o que Marta está fazendo? Correndo atrás. E Maria vai lá de levinho, quietinha, chega perto de Jesus conversando com os homens, né, as mulheres. Ela chega ali nos pés de Jesus, abre um frasco, alguns dizem que é de alabastro. Alabastro é um material muito caro, e dentro tira, esqueci até o nome do como é que é? Eu não tô lembrando, acho que eu não peguei o nome. É narno puro, um perfume chamado narno, que é muito caro, e ela derrama todo o perfume aos pés de Jesus, nos pés de Jesus, e seca com os cabelos. Isso antes da Páscoa. Logo depois dessa passagem, Jesus vai fazer a entrada triunfal em Jerusalém, e depois vai ter a ceia pascal e a crucificação. Então, né, Marta estava o tempo todo olhando para as coisas da matéria, né? E Maria olhando para as coisas do Espírito. Qual é o exemplo que essas mulheres trazem para a gente? Trazem para a gente um grande desafio. Vamos ver se eu acerto o botão aqui. Né? Uma, né, tinha o coração, Maria, e a outra dava as suas mãos ao trabalho. Qual é o nosso desafio? É a gente ter o coração de Maria e as mãos de Marta. Essas duas mulheres ensinam para a gente que a gente precisa, né, juntar as duas coisas. Não é só para ficar contemplando, também não é só cuidar das coisas da matéria. Tem que trazer as duas coisas. Então essas duas mulheres trazem para a gente esse exemplo. A próxima, né, é a mulher adúltera. Porque na lei judaica, a mulher que adulterava era apedrejada. O homem que adulterava era reprovado. Então era reprovável você ser adúltero. Mas o homem, mas a mulher, ela era apedrejada. Então, os fariseus, doutores da lei, já queriam pegar Jesus, né, dar um jeito de quebrar ele. Então essa mulher, por um infortúnio, por um erro, a gente não tem nada a ver com isso, mas ela foi pega adulterando. E eles então pegam ela, arrastam ela para onde Jesus estava. O marido, porque ninguém adultera sozinho, né? O cara com quem ela adulterou não apareceu, só veio ela. Aí trouxe ela, trouxeram ela para Jesus e fizeram para ele um desafio. Jesus, o que você... Ela foi pega adulterando. Segundo a lei, ela tem que ser apedrejada. Olha só o dilema. Era um dilema impossível. Né? Era uma coisa impossível. Se ele perdoa, ele está indo contra a lei de Moisés, que a lei dizia que tinha que apedrejar. E se ele manda apedrejar, ele estava indo contra a lei do perdão que ele pregava o perdão, perdoar 70 vezes 7 vezes. O que Jesus faz? Se abaixa, e ali o chão era de terra, todo o chão ali é de terra, né? E é difícil, sabe que é difícil achar uma figura em que Jesus estava escrevendo no chão de terra? O pessoal bota pedra. Como é que ele escreve com o chão de pedra, né, nas figuras? Né? Aí Jesus está lá escrevendo no chão. Diz Humberto de Campos que ele começou a escrever ali os pecados de um por um. Sabe, todos de um monte de gente ali. E aí ele foi falando o pecado de todo mundo, cada uma daquelas pessoas foi escrevendo o pecado ali. Você é adúltero, ladrão, é traidor, é glutão, sei lá quais são os pecados lá que ele foi botando lá.
E aí, conforme ele escrevendo o pecado, aquela pessoa que vestia carapuça ia indo embora. Primeiro saíram os mais velhos, depois os mais novos. Os mais velhos saíram primeiro porque tem mais pecado. Olha a simbologia. Tudo na Bíblia tem simbologia. Saíram os mais velhos, depois saíram os mais novos. Daqui a pouco foi todo mundo embora. Jesus olha para ela. Eu esqueci de falar, né? Ele pergunta, né? Quem tiver pecado que atire a primeira pedra. Depois ele escreve no chão. Aí foi todo mundo embora, ninguém atirou pedra, ele olhou para ela. Vem cá. Quem te condenou? Ela falou, não tem ninguém aqui mais. Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O que Jesus está pregando ali? Indulgência e misericórdia. Caramba! E não sou eu, não. Foi? Acho que isso aqui está indo para o beijo. Indulgência e misericórdia. O que está... É quando Kardec pergunta para os espíritos, né, o que é a caridade segundo entende Jesus? Não, o que é a justiça, né? Segundo entende, a lei de justiça segundo entende Jesus. Indulgência, benevolência e perdão. Olha Jesus ali, indulgente. Ele não julgou a mulher. Ela sabe que ela errou, ela sabe que errou, ela já estava sendo humilhada. Ele não deu lição de moral. Não deu lição de moral. Né? Ele foi indulgente, ele entendeu. E ele só que depois ele foi misericordioso, ele perdoou ela e ela foi embora. Então, a mulher adúltera é o símbolo, né, representa a indulgência e misericórdia. A hemorroíça. Outra passagem, Jesus, onde Jesus andava, tinha um bando de gente em volta dele. O cara começava a curar as pessoas, o cego enxergava, o paralítico andava, ele não andava sozinho, sempre tinha multidão com ele. E aí, chega Jairo. Jairo era um cara que era o responsável, o administrador da sinagoga. Era um cara, né, de um nível alto dentro dos judeus. E o Jairo chega para Jesus e fala, olha, minha filha está morrendo. Corre e vai lá em casa, para a gente tentar salvar a vida dela. Nisso que Jesus sai, a multidão, ele vai curar ela, ele vai curar ela. Ele vai andando aquela galera toda em volta dele. Bom, segundo a Bíblia, existia uma mulher que sangrava havia 12 anos. Será que é Bíblia? Que sangrava havia 12 anos. Lucas fala que ela já tinha gasto todo o seu dinheiro com médicos e nada resolvia. Lembra que eu falei de vocês da menstruação? Uma mulher que sangra 12 anos é uma mulher que vive à margem da sociedade. Ninguém pode encostar nela. Ela era impura. Aí eu vi uma vez as pessoas falando assim, ela devia ter anemia, né? Não, acho que o pior do que a anemia era a rejeição da sociedade. De que ela vivia? Como é que ela, né? Porque ela já tinha perdido todos os seus bens tentando se curar, e ela não conseguia a cura de jeito nenhum. E ela então, sabendo que Jesus... Está funcionando? Não, você atrasou. Bom, e aí, né, essa mulher, sabendo que Jesus estava vindo na cidade, ela já sabia da história, né, ia passar por ali, ela falou, eu vou me curar. Eu vou encostar nas vestes dele, e eu sei que se eu conseguir encostar nas vestes dele, na roupa dele, eu vou me curar. Eu não preciso nem encostar nele, porque ela sabia que ela era impura. Eu não queria encostar nele. E aí ela vai naquela bando de gente espremendo Jesus, ela vai lá, consegue encostar na borla, na franja, que o judeu usava
todos os judeus usavam a túnica e tinha a cordinha com essa borla na ponta. O que é borla? O pessoal que se forma na faculdade, não tem aquele, como é que chama? Capelo, e no capelo não tem um negocinho pendurado, aquilo chama borla. Então era um negócio desse que tinha ali, que é um padrão, aquilo ali é padrão judaico. Ela vai e encosta ali. Na hora que ela encosta na borla, Jesus para. Quem me tocou? Aí o discípulo fala, pô, fosse hoje em dia, tu tá maluco, né, cara? Pô, tá variando. Todo mundo te encostando aqui, como é que pergunta quem tocou? Todo mundo. Não. Uma virtude saiu de mim. E aí, nisso que ele fala, ele olha para trás, está lá a mulher que tem o nome, Berenice ou Verônica, depende de onde você olha. Alguns dizem que Berenice, porque Berenice é um nome judeu e Verônica não, mas se você for modificando o nome com o tempo, a corruptela dele vira Verônica, Berenice ou Verônica. Na tradição católica, tá? E também, aí, os nossos amigos Amélia Rodrigues e Humberto de Campos, no Primícias do Reino e no Boa Nova, Humberto de Campos, Espírito, Amélia Rodrigues, Espírito. Eles nos falam também de Berenice e de Verônica, do mesmo nome, né? Da mesma pessoa com dois nomes diferentes. Ele olha para ela fala, eu estou curada. Eu estou curada. Aí Jesus diz para ela, tua fé te curou. Olha só que coisa interessante. Aquela grande quantidade de pessoas que estavam ali em volta de Jesus, todo mundo tinha que ter um defeitinho, algum probleminha, né, para resolver. Era dor de dente, era unha encravada, né, sei lá, o que é, frieira, alguém, devia ter frieira naquela época, né? Alguém tinha algum problema. E ninguém foi curado, só ela. E ela encostou. O que aconteceu ali, né? Ela tinha fé, tinha certeza que aquilo ia acontecer. E ela tinha muita vontade, né, que aquilo acontecesse. E, acima de tudo, ela tinha merecimento, porque ela já tinha passado todo o sofrimento que ela precisava passar com aquela doença. Já podia ser curada. E aí, né, ela está simbolizando fé, merecimento e vontade. Quando vocês vão tomar passe, ali na salinha do passe, vocês têm que sentar lá com a mesma atitude de hemorroísta. Fé, vontade. Se vocês tiverem merecimento, vocês vão ser curados. Eu estou falando sério, não estou brincando não. É fé e vontade de se curar. E o médium passista, a mesma coisa. Ele para ali na frente da pessoa, ele tem fé que ele vai curar, ele usa a vontade dele para impulsionar os fluidos, e ele, se tiver merecimento, vai ser o veículo para curar aquela pessoa. Então, Verônica, a hemorroísta, nos mostra que é preciso ter fé, merecimento e vontade. A samaritana, né? Quem era essa mulher samaritana? Jesus, ele ele andava pela Palestina e ele ia de um lugar para o outro e algumas vezes eles tinham que cortar pela Samaria. E a Samaria, já falamos várias vezes, os samaritanos eram inimigos dos judeus. O judeu, quando chegava lá, não era bem visto, e o samaritano, quando chegava na Judéia, também não era bem-vindo. Então, eles estão chegando perto de uma cidade chamada Sicar. Então, existia até uma disputa também, que o templo judaico, para os samaritanos, ficava ali, e para os judeus ficava em Jerusalém. Então, eles brigavam em tudo. E aí, naquele lugar, tinha o poço de Jacó. Lá na Gênesis, Jacó cava um poço no alto do morro. E ali ele acha água. Então é o poço de Jacó.
E esse poço tinha água até na época de Jesus. E aí, quando eles vão, eles estão indo para a cidade, Jesus para ali no poço, lá do poço tem uma árvore, tem um oásisinho ali. Ele fala, estou cansado, vai vocês para fazer compras, que eles iam comprar alimentos. Uma coisa muito interessante, Jesus fica sozinho. Não era normal Jesus ficar sozinho. Jesus fica sozinho e ele senta ali. Perto da hora sexta, meio-dia, vem vindo uma mulher carregando, elas usavam uma trave assim, carregando água, porque eram as mulheres que carregavam água para a casa. Era trabalho da mulher carregar água. Elas vinham com 2 cântaros pendurados ali naquela trave. E as mulheres do povoado, elas vinham de manhã cedo, quando não era muito quente. Mas essa mulher samaritana, ela tinha um problema. Ela já tinha se casado 5 vezes. E na tradição deles lá, aquilo era reprovável, era como se ela fosse uma adúltera. E ela então não se misturava, ou as outras não se misturavam com ela, ela andava meio que sozinha ali. E então, ela chega lá e encontra Jesus sentado. E Jesus fala assim, me dá água. Ela olha para ele, tu é judeu, tu está falando comigo? Judeu não fala comigo não, mas ela estava falando nas duas, né? Aí Jesus fala para ela, olha, se você bebesse da água que eu posso te dar, que eu posso te dar a água da vida, você ia ficar muito feliz. A sua vida ia mudar. Aí ela começa a conversar com ele na matéria. Não, mas água, você não tem nem cântaro, você não tem como pegar água, eu que tenho tudo, você não tem corda. Como é que você vai pegar água? Ela falando de matéria e Jesus falando com ela de coisas do Espírito. Até um momento que ele vai e fala para ela assim, ela fala assim, você só poderia me dar a água da vida se você fosse o Messias. Ele fala, eu sei que você foi casada 5 vezes e que os teus maridos... E começa a contar a história toda. Aí ela, caramba, quem é você? Eu sou o Messias. E ela acredita nisso. Na hora que ela acredita nisso, na hora que ela se toca disso, os discípulos estão chegando com as comidas e ela sai correndo, larga a água, larga tudo, sai correndo, vai para a cidade. O Messias chegou. E ela então espalha a mensagem de que o Messias chegou na Samaria. Tem mais coisa nessa história, mas nós não vamos estudar a história toda. A mensageira, ela se tocou, ela entendeu, né, que a mensagem de Jesus, a mensagem de que o Messias estava ali, deveria ser passada adiante. Então esse é o papel da samaritana. Depois ela não aparece mais na Bíblia. Eita! Pronto. Joana de Cusa. Em homenagem a Ivana, que gosta muito do The Chosen, né, os escolhidos, né? Aliás, era uma ótima atriz. Aí essa menina, essa moça, essa atriz faz o papel de Joana de Cusa. Quem era Joana de Cusa? Ela era casada com Cusa. Joana casada com Cusa. Esse Cusa, ele era um intendente de Herodes Antipas. Herodes era o príncipe judeu. Era o rei, era tetrarca que chamava. E o Cusa era intendente dele, então era uma pessoa de posses, era uma pessoa de poder. E ela olha para Jesus e entende quem é Jesus e começa a ajudar os discípulos, dando dinheiro, dando as coisas dela para serem vendidas para sustentar os discípulos. E o Espírito Humberto de Campos conta um diálogo dela com Jesus, e ela fala para Jesus, meu marido não entende nada, meu marido é contra vocês,
é contra a Boa Nova, eu queria, ela quase que fala assim, eu queria me separar, eu queria ir embora e ir contigo. Aí Jesus fala com ela, não, fica com ele porque ele precisa de você, né? E aí, daqui a pouco eu também vou embora, fica com ele, porque você ainda tem mais coisa para fazer com ele. E aí, depois que Jesus é crucificado, ela continua com ele e ela tem um filho com o Cusa. E depois de um certo tempo, o marido dela morre, as coisas mudam na Judéia e ela passa a ser obrigada a trabalhar. Ela começa a trabalhar na casa de outras mulheres, que ela era uma senhora, né? E ela passa a trabalhar na casa de outras mulheres, servindo, e ela trabalha super bem, numa boa. Só que os romanos começam a perseguir os cristãos, e ela vai parar no ano de 68 depois de Cristo, que é o que está lá no Boa Nova, e também no... Eu estou usando sempre Boa Nova e Primícias do Reino, então eu vou misturando as duas coisas, tá? E chega nesse momento, ela vai lá, está no circo para ser comida pelos leões, ela e o filho dela. E falam para ela, nega que Jesus era o Messias, nega que você segue Jesus, né? Nega, abjura essa palavra. E o filho dela, amarrado, fala, mãe, abjura, eu vou morrer. Aí ela para e pensa, poxa, Maria viu o filho ser crucificado e morrer por nós. Então, ela, nessa história, decide, não vou abjurar, e aí ela é queimada viva. Aí o soldado que vai tacar fogo nela fala assim, então quero ver se você consegue morrer bem. Ela fala, eu não vou morrer, eu vou para outra vida. E aí ela é queimada viva, e ela nem sente as dores, porque Jesus estava esperando ela para levar ela embora. Depois dessa mulher, né, a história que a gente sabe, ela teve uma reencarnação como essa freira Soror, Joana Inês de la Cruz, era uma poetisa lá no México, nos anos de 1651, 1695, foi a época que essa mulher viveu, uma poetisa muito importante, e ela lá no México, ela é uma santa que é cultuada por eles. Foi uma reencarnação dela. Outra reencarnação dela foi como Santa Clara de Assis. Ela ajudou, Francisco de Assis fundou uma ordem de freiras franciscanas. Isso foi antes dessa aqui. Foi em 1194 a 1253. E depois, mais recente, ela teve uma reencarnação. Em que ela nasceu em 1762 e morreu em 1822, na Bahia. Ela era também uma madre, né? E os soldados portugueses estavam perseguindo os que estavam proclamando a independência do Brasil, né? Eles estavam perseguindo os soldados, o pessoal se refugiou no convento. E ela então fica na porta do convento, impedindo os soldados portugueses de atacar o pessoal, e enquanto ela resiste, dá tempo do pessoal fugir, e ela é morta então com um golpe de baioneta. E esse espírito apareceu para nós como o espírito Joana de Ângeles, que escreveu várias obras através de Divaldo Pereira Franco. Então essa é a história de Joana de Cusa, que mostra extrema fidelidade desde o início, em todas as suas reencarnações, que a gente tem notícia, fidelidade. Fidelidade à causa, fidelidade a Jesus, fidelidade à sua integridade. Maria Madalena. Essa vai ser a última de hoje. Tem mais mulheres no Evangelho, tá? Mas Maria Madalena, por que eu deixei Maria Madalena por último? Eu estava na dúvida se eu deixava Maria, mãe de Jesus, ou Maria Madalena. Primeiro que existe muita confusão, muita discussão sobre quem era Maria Madalena.
Tem uma passagem na Bíblia em que Jesus está na casa de Simão, não o Simão Pedro, Simão, um doutor da lei, e ela está lá conversando com eles e entra uma prostituta que quebra um vaso de alabastro e lava os pés também de Jesus, que ela era uma prostituta. As pessoas às vezes acham que essa mulher era Maria Madalena, mas não era. É outra personagem. Maria Madalena, ela aparece. Deixa eu pegar minha cola aqui. Ela é mencionada um monte de vezes no Evangelho, várias vezes. E aí, ela aparece a primeira vez, tá? Ela, Marta e Maria, mãe de Tiago. E aí ela é citada assim, Maria de Magdala, que tinha sido libertada da subjugação de 7 espíritos. Então ela tinha sido uma mulher obsidiada. Segundo Humberto de Campos, no Boa Nova, e Amélia Rodrigues, espíritos, 2 no Primícias do Reino, ela, na verdade, ela era uma mulher muito bonita, que ela exercia um encanto muito grande nos homens, e ela, através, né, dessas possibilidades, ela conseguiu fazer fortuna. Ela tinha um palácio, e ela morava nesse palácio, e ela recebia os homens ali. Ela recebia os ricos negociantes, recebia os judeus proeminentes, o Humberto de Campos, os príncipes judeus, recebia os fariseus, recebia os fazendeiros ricos, os funcionários romanos, e ela recebia e entretia eles. Ela era uma acompanhante, ela estava no job, é assim que fala hoje em dia, né? Ela estava no job. Então ela trabalhava ali, né, e ganhava dinheiro e ficou muito rica. Só que ele conta que ela amava os homens, né, mas ela não amava ninguém. E ela tinha períodos muito grandes de depressão. E quando ela entrava em depressão, ela se trancava no quarto, e as empregadas, as servas, né, sabiam que ela não queria atender ninguém, e as servas ficavam na porta e não deixavam ninguém entrar. Bom, acontece que Jesus estava passando, estava em Cafarnaum, perto de onde ela tinha o seu palácio. E aí nos textos psicografados, mostram que tem uma pessoa que tem uma visão, que é um morador de rua, uma pessoa doente, uma pessoa leprosa, um leproso, que tem uma visão de chamar ela. Ele vai e consegue falar com ela, convence ela a ir com ele. Ele pede para ela dinheiro, pede para ela uma moeda para poder pagar o barqueiro para atravessar o mar da Galileia, para poder ir lá até Cafarnaum para encontrar com Jesus. Ela dá a moeda antes dela entrar em depressão. Ele dá a moeda, ele vai lá e volta curado. Quando ele volta, ele vai direto mostrar para ela, olha, eu estou curado. E aí as servas não deixam ela entrar porque ela tinha começado esse processo de depressão. E ele arromba a casa, entra, mostra para ela, tira a roupa, olha aqui, eu estou curado. E aí ela fica, será que ele cura as dores da alma? Ela se pergunta. E aí ela vai em direção a Jesus, encontra com ele e faz essa pergunta. O Senhor só cura os males do corpo ou você cura os males da alma? Aí Jesus fala com ela. Eu curo os males da alma, fica comigo aqui. Né? Fica comigo que eu vou te ajudar. E a partir daí ela passa a ser uma das discípulas de Jesus, e ela também, como Joana de Cusa, ajuda com dinheiro. Né? E ela é uma mulher tão importante que ela aparece em várias situações, inclusive ela é a primeira pessoa a ver Jesus depois que ele foi crucificado. Ele aparece primeiro para Maria Madalena, que é essa imagem que está aqui. Maria Madalena, a história dela toda, né? Eles dizem que depois que Jesus foi embora, ela continuou ajudando a Casa do Caminho, e no final ela se tornou uma trabalhadora ajudando as pessoas que tinham lepra, porque os leprosos também eram
separados, e ela trabalha com os leprosos e acaba morrendo também disso, né? Nessa situação difícil. Então, Maria Madalena, ela é um exemplo de redenção, né? Daquela pessoa que se enganou, achava que podia, para poder viver, tinha que fazer de tudo, qualquer coisa servia, desde que ela pudesse sobreviver, não é assim que a gente às vezes pensa? E depois ela viu com Jesus que o que era mais importante não era isso. E ela então muda completamente de lado, e ela, de lado que eu digo assim, ela muda completamente de pensamento, né, de um lado para o outro, né? Antes ela estava focada somente no corpo, e agora ela começa a se preocupar também com o espírito. E aí ela vai ajudar Jesus, ela, através da redenção, da ajuda para os outros, ela se redime dos seus, entre aspas, pecados. Bom, essas foram 8 mulheres. Eu tinha uma grande tentação de falar de 7. 7 é um número, né, cabalístico, né? Mas vamos falar de 8. Existem mais mulheres na Bíblia, mas todas essas mulheres, cada uma dessas mulheres que eu trouxe aqui, né, cada uma delas trouxe uma coisa, um nada. Cada uma delas trouxe alguma coisa. Maria Madalena mostrou para a gente a redenção. Joana de Cusa, fidelidade. A mulher samaritana mostrou, né, o poder da mensagem que a mulher entrega. Porque a mulher entrega a mensagem. Né? Eu sei que nós temos que falar das mulheres, mas dentro de casa, quem é que diz o que eu estou fazendo de errado? É minha mulher. Eu nunca digo nada que ela está fazendo errado, porque ela não faz nada errado. Mas ela sempre diz o que eu estou fazendo errado. Né? Porque elas são as mensageiras. As mulheres, agora fora de brincadeira, as mulheres elas têm um lado mais sensível. E elas conseguem mostrar para a gente, para os homens, que somos mais brutos, menos sensíveis, menos abertos, né, às coisas do Espírito, quando a gente está se excedendo, quando a gente está sendo, né, grosseiro. As mulheres têm esse poder. E a mulher samaritana traz isso para a gente. Ai, ai, ai. A Berenice, a mulher que sangrava, mostra para a gente que a gente precisa ter fé, vontade, e que se a gente tiver merecimento, a gente vai conseguir o que a gente quer, ou melhor, o que a gente precisa na nossa vida. A mulher adúltera mostra o poder da indulgência e da misericórdia. Que Jesus fala, né? Vá e não peques mais. Ele foi indulgente. Ele mostra pra gente que a gente não pode julgar os outros. Porque nós olhamos para os outros e a gente já fala logo assim, esses tempos que nós vivemos hoje, então, de que a denúncia já é uma condenação, né? A pessoa foi denunciada. Olha, eu ouvi uma coisa ontem que eu não sabia. Lembra aquela história horrorosa do cachorrinho? Qual é o nome do cachorrinho? Do cachorrinho Orelha. Eu ouvi ontem na rádio Band News, de que houve um erro. Que o vídeo que foi usado para acusar os garotos estava com o horário errado. 3 ou 4 horas de erro e os garotos não fizeram nada, não foram os garotos. Eles foram os acusados, execrados, condenados na internet. Por quê? Nós não tivemos indulgência, nem misericórdia. A gente condena mesmo, a gente tacou pedra. Tacou pedra. Todo mundo tacou pedra. Inclusive, eu soube disso porque as famílias estão processando a polícia, porque fizeram, e eles estão sofrendo as consequências. Foi daí que foi a notícia. Agir com o coração, né? E mãos à obra.
Eu botei uma lá em cima e outra aqui embaixo. A gente precisa aprender a lição de Marta e de Maria. A gente precisa agir com o coração, mas também trabalhar na matéria. Trabalhar mãos à obra, botar mãos na massa. E a gente tem que colocar a mão na massa, pensando com o coração. Não dá para fazer uma coisa só. Senão, vai ter o desequilíbrio, que é o que havia lá naquela situação, né? E por último, na verdade, primeiro, a gente tem que aprender a aceitar, como Maria, mãe de Jesus. O sofrimento que aquela mulher passou, eu não tenho a menor ideia do que seja, né? A gente imagina, mas o sofrimento que ela teve, né? Mas ela aceitou a missão. E nós temos que aprender a aceitar o que está acontecendo com a gente. Porque se eu aceitar o que está acontecendo comigo, mesmo que seja uma coisa muito ruim, eu tenho um monte de ferramenta para suportar. Eu tenho que ter fé. Se eu tiver merecimento, eu vou sair daquela situação. Se eu aceitar o que está acontecendo comigo, né, eu posso sair desse buraco e ter uma redenção. Se eu aceitar o que está acontecendo comigo, né, e eu vou receber misericórdia, eu preciso aprender a indulgência e eu vou conseguir até a minha redenção. Principalmente sendo fiel. Fiel ao quê? Fiel às leis divinas. Fiel à minha consciência. Fiel a Deus, que é soberanamente justo e bom. Justo e bom é uma coisa só. Não dá para ser justo e não ser bom. Não dá para ser bom sem ser justo, né? Por isso que todos nós precisamos aceitar, porque Deus é soberanamente justo e bom. Que a paz de Jesus fique com todos nós, que todos nós possamos voltar para nossas casas melhores do que quando chegamos. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Espero que eu tenha conseguido passar o recado. Boa noite.